Tudo bem? É sempre bom poder estar aqui novamente com você para mais uma reflexão de um texto da Palavra de Deus, da Bíblia. A gente fala Palavra de Deus, Bíblia, mas a Bíblia é uma mídia onde as palavras de Deus e os feitos de Deus e o testemunho de Deus foi registrado. Então é a nossa mídia. É como se fosse o nosso pendrive daquilo que Deus registrou na história durante o tempo em que as coisas aconteceram. Dizem que foi um espaço de 1500 anos para toda a Bíblia ficar do jeito que está agora, chegar nas nossas mãos. E eu tenho que admitir que eu estou vindo de uma reunião agora, estou vindo de um estudo bíblico que nós temos na nossa igreja. E hoje nós começamos a falar sobre o carta, epístola aos Hebreus. Todas as cartas, todas as epístolas que nós temos na Bíblia, Hebreus ou aos Hebreus, é a única carta que não tem a assinatura do seu autor, do seu escritor. É uma carta anônima aos Hebreus, é uma epístola aos Hebreus anônima. E hoje nós começamos a estudar a carta aos Hebreus. E eu estou ainda sob o impacto do nosso estudo, porque foi muito bom. É muito bom a gente poder conhecer a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Principalmente o Novo Testamento. E tem um detalhe na epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus é a chave de interpretação do Antigo Testamento. Você vai conhecer melhor o Antigo Testamento se você entender a Epístola aos Hebreus. Talvez tenha sido Paulo. Eu fico na minha opinião de que Paulo quem escreveu aos Hebreus, por causa da fluência da escrita, por causa das palavras e por causa da profundidade de conhecimento que ele tinha acerca da história dos hebreus, da história dos judeus. É mais provável que tenha sido o próprio apóstolo Paulo quem tenha escrito a carta aos Hebreus. Alguns dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Barnabé, e alguns dizem que talvez tenha sido algum apóstolo ou discípulo anônimo, que nós não temos conhecimento. Mas eu, pessoalmente, acredito que foi o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta, essa epístola. Uma coisa interessante é que a epístola aos Hebreus, ela é não somente a chave de interpretação do Antigo Testamento, mas é uma epístola que mostra a grandeza de Cristo e da importância de termos uma fé centralizada nele. Por exemplo, se nós pegarmos a Epístola aos Hebreus de forma assim, bem panorâmica, fazermos assim uma leitura panorâmica aos Hebreus, você pode acompanhar até os subtítulos da Bíblia, da carta, da Epístola. O primeiro capítulo fala que Jesus Cristo é superior aos anjos. Ou seja, Jesus não é nenhum anjo criado por Deus. Não é. Jesus é quem criou os anjos, participando com a divindade, tendo a sua parte na Trindade, que também é um texto e é uma doutrina bastante rebatida por algumas igrejas e por algumas correntes religiosas. Mas aqui o primeiro capítulo fala que Cristo é superior a todos os anjos. Eu lembro que quando eu me converti, eu fiquei assim debaixo da influência de uma pessoa de uma determinada igreja, e essa igreja ensinava que Jesus Cristo era o arcanjo Miguel do Antigo Testamento. O arcanjo Miguel do Antigo Testamento é Jesus Cristo encarnado, é homem. Eu me lembro que eu fui com essa dúvida, porque eu tinha recebido um ensinamento onde eu trabalhava de que Jesus Cristo era o arcanjo Miguel. E eu fui conversar com o meu pastor sobre isso, e ele falou: não, Reinaldo,
Jesus Cristo não é nenhum anjo. Jesus Cristo é o Filho de Deus e é superior a todos os anjos. Então, o primeiro capítulo aos Hebreus mostra a superioridade de Jesus Cristo sobre todos os anjos, até sobre os seres viventes. Os arcanjos que estão no céu foram criados por Jesus Cristo. O segundo capítulo fala que, além dele ser superior aos anjos, ele é superior ao sumo sacerdote do Antigo Testamento. Jesus é superior ao sumo sacerdote, não somente superior aos anjos, mas superior a todos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. O capítulo 3 fala que Cristo é superior a Moisés. Olha que pancada em cima dos judeus, em cima da religião judaica, do judaísmo. O capítulo 3 mostra a superioridade de Jesus Cristo sobre Moisés. E ele fala que se Moisés ele era o administrador da casa, se referindo ao Estado de Israel, à nação de Israel, ele fala assim, Jesus é o dono da casa. Moisés é o servo, é o administrador, é o mordomo, mas Cristo é superior a Moisés e ele é o dono da casa. Capítulo 4 fala que ele é superior ao sábado. Jesus Cristo é maior do que o sábado e ele é o sábado de descanso do cristão. Não só do cristão, mas de qualquer ser humano que se chegar a Jesus Cristo. Jesus é o nosso Shabat. Jesus é o nosso sétimo dia. Jesus é é o nosso descanso. Descanso no espírito, descanso na alma, descanso das promessas de Deus. O capítulo 4, Jesus é superior ao sábado. Capítulo 5, Jesus é superior a todos sacerdotes que já existiram no Antigo Testamento. Se no capítulo 2 e no capítulo 3 fala da superioridade dele como sumo sacerdote, no capítulo 5 fala que ele é superior a todos os sacerdotes. No capítulo 6, ele fala sobre a grandeza das promessas de Jesus Cristo como aquele que participa da nova aliança. Capítulo 6, ele é superior e ele é superior a todos os rudimentos da doutrina da Bíblia. Olha que coisa interessante. Jesus Cristo é superior a todas as doutrinas da Bíblia. Jesus Cristo. Ele fala sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos, fé em Deus. São doutrinas, mas Cristo é superior. Ele é o foco de tudo isso. Capítulo 7, ele é maior do que os sacerdotes do Antigo Testamento, porque ele não é ligado à linhagem sacerdotal da tribo de Levi. Jesus Cristo, ele é superior como sumo sacerdote e a todos os sacerdotes, não sendo da tribo de Levi, porque Jesus Cristo é da tribo de Judá, ele é o leão da tribo de Judá, ele é descendente de Davi, que é da tribo de Judá, e uma das questões que muito se levantava entre os judeus e no judaísmo é que Jesus não pode ser, eles dizem, Jesus não pode ser superior a Moisés e nem aos sumos sacerdotes, porque Jesus não é da linhagem de Levi. Só que o capítulo 7 fala que Jesus é de uma linhagem superior à tribo de Levi. Ele é de uma linha sacerdotal como era Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque era um homem, alguns dizem que era um anjo, outros dizem que era uma representação de Deus no Antigo Testamento. Melquisedeque, antigo, lá da época de Abraão, e por ser superior a Levi, é que Abraão, que foi o bisavô de Levi,
Abraão foi o bisavô de Levi. E Abraão foi receber a bênção de Melquisedeque. Melquisedeque, como eu disse, era um sacerdote, uma figura estranha no Antigo Testamento, bem anônima, no sentido de que não se sabe de onde ele veio e nem para onde ele foi, Melquisedeque, mas ele era rei da cidade de Salém, que seria futuramente Jerusalém, a cidade de Shalem ou de Shalom, Jebus Shalom, a cidade de Jebus Shalom, que hoje é Jerusalém. Melquisedeque, ele era o rei dessa cidade. E quando Abraão foi guerrear, quando ele venceu os reis, se não me engano, os 5 reis que ele venceu numa batalha lá no Antigo Testamento, ele veio pagar o dízimo e receber a bênção de Melquisedeque. O que o escritor do capítulo 7 de Hebreus fala é que Levi estava dentro de Abraão. E quando Abraão foi dar o dízimo e receber a bênção de Melquisedeque, o maior abençoa o menor. De modo que Jesus Cristo não é da linhagem de Levi, mas Jesus Cristo é sumo sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, que abençoou Abraão. Capítulo 8 fala que Jesus é maior do que o pacto, o antigo pacto, o Antigo Testamento. Jesus é maior do que a antiga aliança, porque a antiga aliança tinha sido baseada no sangue de um animal. Ou seja, estou aqui bem sintetizando a história. Moisés reuniu o povo de Israel, depois que eles deixaram o Egito. Moisés reuniu o povo de Israel, matou um cordeiro, pegou o sangue desse cordeiro e jogou sobre o povo, fazendo uma aliança. É chamado da antiga aliança, ou aliança da lei. Foi assim que Moisés fez o pacto. No capítulo 8 fala que Jesus é superior a esse pacto, porque a aliança que Jesus Cristo fez com Deus a nosso favor não foi baseada no sangue de um animal, mas foi baseada no seu próprio sangue. Quando Jesus morreu na cruz, ele derramou o seu sangue, derramando sobre nós o seu sangue para concluir, para concretizar esse pacto, de modo que o pacto de Jesus Cristo é maior do que o antigo pacto, do que a antiga aliança. Isso é o capítulo 8 aos Hebreus. O capítulo 9 fala que Jesus é superior ao templo. Isso aqui é uma pancada para o judaísmo, porque toda a religião judaica tinha a sua convergência no templo, no santuário. E aqui no capítulo 9 fala que Jesus é superior ao templo e a todos os artefatos que estavam no templo, porque todos os artefatos do templo apontavam para Jesus Cristo. Ou seja, o candelabro de 7 lâmpadas, que era a iluminação do templo, Jesus disse: eu sou a luz verdadeira, eu sou a luz do templo, eu sou a luz do mundo, Jesus disse. Os pães que estavam sobre a mesa da proposição, Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Todos os objetos do templo e o próprio templo apontava para Jesus Cristo, de modo que Jesus é superior ao templo e todos os objetos do templo. Capítulo 9, aos Hebreus. No capítulo 10 ele fala que Jesus é superior à lei. A lei que foi dada por Deus a Moisés, Jesus é superior a essa lei. Ele é o verbo que se fez carne. Ele não é uma lei que foi dada em pedras a Moisés. Jesus é o verbo vivo que desceu do céu, é a palavra encarnada. Jesus Cristo é a tábua da lei de Deus andante. Ele nele se cumpre a lei e ele é superior à lei. Está no capítulo 10 aos Hebreus. No capítulo 11 ele fala sobre a fé que os judeus projetavam a sua fé no sumo sacerdote, nos sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes, na lei que era lida pelos sacerdotes.
no sábado que era guardado por Israel. No capítulo 11, o escritor aos Hebreus fala que essa fé que era distribuída, era vaporizada, fragmentada para todos esses ícones do Antigo Testamento, Moisés, lei, tabernáculo, sábado. Essa fé que era colocada nestas coisas agora precisa ser focada em Jesus. É o capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. No final do capítulo 11 fala que, verso 39 do capítulo 11 de Hebreus, fala que todos eles, embora tendo recebido bom testemunho da fé que eles tinham no Antigo Testamento, contudo não alcançaram a promessa. Capítulo 11, verso 39. Eles não alcançaram, e a promessa era o Messias. A promessa dos antigos, Abraão, e aqui tem uma lista de nomes de heróis da fé: Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. O capítulo 11 fala que todos esses homens que tiveram fé em Deus não alcançaram a promessa, porque a promessa era o Messias. A concreção, a materialização da promessa que eles estavam buscando se encarnou em Jesus de Nazaré. E eles morreram, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, a fé que nós temos em Cristo é perfeita. E eles, através do nosso testemunho, que é uma coisa meio doida que ele fala aqui, a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, nós estamos depois, eles estiveram antes. O Antigo Testamento é antes de Jesus Cristo, da cruz. O Novo Testamento veio depois. A nossa fé, ela é posterior aos acontecimentos da cruz. Por isso nós temos a perfeita promessa, que é Cristo. Capítulo 11, verso 39 e 40. E como ele já vai encerrando a sua epístola, com o capítulo 12 e o capítulo 13, ele dá uma série de admoestações e de incentivo e de conselhos para que eu e você permaneçamos no que é Cristo. O Antigo Testamento, ele fala assim, tudo o que o Antigo Testamento disse só se concretizou em Jesus de Nazaré, o Messias. Por que eu estou falando tudo isso? Porque as pessoas desconhecem as promessas, às vezes, que já existem, que são para nós. Você talvez esteja olhando para o Antigo Testamento e buscando promessas que estão lá no Antigo Testamento, das quais já se cumpriram hoje. É só você tomar posse. Está entendendo? A gente não olha para o Antigo, a gente olha para o Novo. Olha que interessante, ele fala uma coisa aqui, no capítulo 8, verso 13, nós estamos estudando a Epístola aos Hebreus. Novo Testamento quer dizer que ele tornou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Então as promessas do Antigo Testamento, a maioria delas se concretizou em Jesus de Nazaré. E nós que somos pós-cruz de Jesus, temos que experimentar o descanso. Temos que experimentar Jesus como nosso sumo sacerdote. Temos que entender que não há mais sacrifícios. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Temos que entender que Jesus Cristo, ele é o nosso templo de adoração. Ele é a nossa casa de Deus. Jesus, a casa de Deus, maior do que o templo, maior do que os apetrechos
os ícones do judaísmo, o candelabro, a arca da aliança, a mesa com os pães, o incensário de ouro, o altar de bronze, estas coisas que formavam, que davam aquele enquadramento da casa de Deus, todas elas apontando para Jesus Cristo. É importante que você conheça o Novo Testamento. É importante que você tome posse daquilo que é seu em relação às promessas de Deus e à salvação. Nós estávamos estudando isso aqui hoje e a gente ficou assim meio que olhando e rindo do que fala no capítulo 11 aos Hebreus. Porque os homens do passado, os homens do Antigo Testamento, eles não eram infalíveis. Eles eram como nós. Eles receberam grandes promessas de Deus e obtiveram muitas experiências, tiveram experiências maravilhosas com Deus. Abraão, Isaque, Jacó. Mas eles patinaram muitas vezes. Eles patinaram na fé. Patinaram. Está aqui. Hebreus capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão sendo chamado, ele foi chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, que eram seus filhos e netos, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele estava em cima da terra que Deus havia prometido para ele, todavia ele não tomou posse da terra. Diz aqui que ele peregrinou sobre ela como terra alheia, habitando em tendas. Peraí, mas Deus tinha dado para ele a terra de Abraão, a terra de Canaã. Abraão era dono, ele não precisava mais ficar peregrinando. Inclusive a palavra Hebreus vem desse perfil de um homem que fica perambulando, fica peregrinando, fica atravessando rios, tentando se acomodar. Talvez não seja esse o seu problema. Você fica peregrinando, você fica andando de lugar em lugar, você fica buscando algo que já é seu. Isso nos faz lembrar daquela parábola do filho pródigo, que o pai fala para o filho mais velho, porque o filho mais velho chega no pai e fala assim: não, eu não vou entrar nessa festa não, esse teu filho, que era o irmão dele, o filho pródigo, esse teu filho saiu daqui, gastou todas as coisas com prostitutas, com meretrizes, gastou todo o dinheiro, toda a sua herança, e agora o senhor faz aí uma festa e mata o melhor bezerro que nós temos para fazer uma festa para ele? Ele fala para o pai assim: eu que sempre estive contigo, nunca deixei de obedecer-te, recebi ordens e obedeci todas elas, e o senhor nunca me deu um cabrito para eu matar para eu celebrar um churrasco com os meus amigos. O pai fala para ele assim: filho, você não matou o cabrito porque você não quis. O cabrito é teu. Não só o cabrito, mas o rebanho todo é teu. A manada de gado é de você. Os camelos pertencem a você. Tudo que eu tenho é teu. Não tinha que vir pedir para mim alguma coisa. E não é isso que a gente faz. A gente fica pedindo coisas para Deus que já é nossa. Talvez você esteja pedindo a Deus coisas que já te pertencem. Você só não tomou posse. Eu vou ser assim bem abstrato, mas você pode tomar posse da paz. Você pode tomar posse da salvação. Olha só. Porque nós estávamos conversando no nosso grupo de estudo que às vezes você recebe um presente
mas você recebe assim com aquele sentimento que não é teu. Não é teu. Você não sabe ganhar. Tem gente que não sabe ganhar. Eu vou dizer para você que a gente tem muita dificuldade às vezes de ganhar algo. Porque a gente está educado, condicionado a batalhar e ganhar as coisas por mérito. A gente tem que ter mérito. E quando a gente conquista aquilo, a gente fala assim, eu conquistei porque eu batalhei muito. Mas aí Deus vem e fala assim, eu vou te dar tudo o que você está precisando, já é teu, toma posse. A gente não crê nisso. Tem gente querendo ser salvo, batalhando para entrar no céu. É isso que ele está falando aqui. Abraão ficou perambulando por Canaã, por uma terra que Deus já tinha dado para ele. Deus falou assim, agora se acomoda e recebe como herança a promessa que eu te dei. Mas não, Abraão ficou andando, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas. Por quê? Herdeiros com ele da mesma promessa. Jacó, esse é outro problema, né? A gente aprende com os outros a ficar perambulando, a ficar transitando, a ficar buscando aquilo que já é nosso. Isaac e Jacó, em vez de se acomodar em Canaã, ficaram peregrinando. A peregrinação foi tão ruim que eles acabaram indo para o Egito e se tornaram escravos lá no Egito. Eu vejo hoje um avivamento judaizante no Brasil. Eu vejo isso. E vejo isso, não vejo com os olhos ruins, não. Vejo com bons olhos. Um avivamento judaizante. Essa aproximação do governo brasileiro com a nação de Israel, que é extremamente positiva. E há uma promessa no capítulo 12 de Gênesis, que quem abençoa Israel será abençoado, e quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Existe essa promessa em Gênesis 12. Então essa aproximação do Brasil com Israel, perfeito, é bênção pura. Mas eu vejo que o judaísmo religioso também entrou junto, fazendo com que as pessoas fiquem assim, maravilhadas com o ensinamento do Torá, do Antigo Testamento. Ora, o Antigo Testamento já se cumpriu. A maioria das profecias do Antigo Testamento já se cumpriram em Jesus de Nazaré. Eu gostaria de conversar com o Rabino sobre isso aqui, sobre Gênesis capítulo 11, Hebreus capítulo... É que eles não acreditam. O Novo Testamento não é lido por eles. Interessante, o Hebreus, a carta aos Hebreus foi escrita por um rabino que se converteu a Jesus de Nazaré, que foi Paulo. Eu acredito que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, porque o conhecimento que o apóstolo Paulo e Saulo de Tarso, que era um fariseu, depois se convertendo virou Paulo, foi escrito por um rabino, a carta aos Hebreus. Por isso que foi dirigida aos hebreus, que são os judeus. Judeus, hebreus e israelitas significa a mesma coisa. Só que foram épocas diferentes. Primeiro foram os hebreus, que quer dizer os viajantes, andantes, os atravessadores de rios, que foi Abraão, Isaac e Jacó. Depois veio o reino, a monarquia de Israel, e eles se tornaram Israel com a unção do profeta Samuel em cima de Saul, que foi o primeiro rei, e depois como Davi, então foi estabelecido Israel, nação de Israel, que é os livros do Antigo Testamento. Aí com o distanciamento dos judeus da lei e aquele flerte, aquela paquera, aquele namoro com a idolatria das nações vizinhas, o que aconteceu? Babilônia entrou
e invadiu Israel e levaram eles. Só que antes disso houve uma divisão no reino de Israel, porque Saul foi o primeiro rei ungido, depois veio Davi, depois veio Salomão e depois veio Roboão, que era filho de Salomão. Roboão vai e briga com o povo, aumentando impostos, fazendo um monte de coisas que desagradou o povo. Aí o povo resolve ir para o lado de um outro homem chamado Jeroboão. Aí Israel é dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com Jeroboão e o reino do sul, onde estava Judá. Ali em Judá, as terras de Judá, era onde estava a história de Israel. Estava o templo, a capital, a peregrinação de Abraão aconteceu a maior parte da sua vida ali. Então dali veio a expressão judeus, dessa nação do sul, de Judá, os judeus. É dali que veio os judeus. Israel, que é a nação do norte, acabou sendo exilada, sendo invadida por nações. A primeira invasão que houve foi contra os que estavam no norte. E os que estavam no sul, os judeus, da nação de Judá e Benjamim, ainda permaneceram fiéis. Daí que veio a expressão judeus. Judeus. Então, hebreus, Israel e judeus é o mesmo povo. Quem escreveu a epístola aos hebreus conhecia muito bem a história dos hebreus. Por isso que eu acredito que foi Paulo. Paulo era um rabino antes de se converter ao cristianismo. E sabe o que ele disse? Ele disse que a sua conversão fez com que as coisas do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, se tornassem bem pequenininhas perto da Nova Aliança, da superioridade de Jesus Cristo acima do Antigo Testamento. Foi um rabino que disse isso. Foi um fariseu de fariseus. Foi um estudante, um aluno da escola do Rabino Gamaliel, perseguidor dos seguidores de Jesus de Nazaré. Quando Saulo se converte, ele entra na profundidade do conhecimento de tudo que estava no Antigo Testamento, na Torá. Ele vai lá na Torá e traz para a igreja, para os discípulos de Jesus, mostrando todas as conexões, todos os links do Antigo Testamento com o Messias Jesus de Nazaré. Que maravilha! Eu vou falar mais sobre a Epístola aos Hebreus. Eu agradeço a Deus por essa graça de estar no novo pacto de Jesus, né, que é superior a anjos, Moisés, antiga aliança, lei, e hoje a gente pode concretizar e tomar posse das promessas de Deus. Você pode, agora. Está aí à sua disposição. Não fique peregrinando sobre as promessas de Deus. Tome posse dela agora, em nome de Jesus. Tá bom? Se você gostou, se inscreva no meu canal, por favor. Divulgue ele, aperte também o joinha e se inscreva nele. E vai ser uma alegria muito grande tê-lo conosco aqui no nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e a gente volta. Eu vou falar um pouco mais sobre a Epístola aos Hebreus. Que Deus te abençoe.